Veja, eu adotei aqui esse sentido, né, para somar os potenciais, tá certo? Então, a diferença de potencial na extremidade da resistência é dado por R vezes I. Opa, vamos pôr um mais bonitinho. R vezes I. Toda hora tem que mudar. R vezes I. Essa é a diferença de potencial, né, na extremidade da resistência. Tá bom. Né? E ela entra com sinal mais ou menos. A regrinha é a seguinte, olha. Quando eu estou somando no mesmo sentido da corrente, ela entra com sinal menos. Menos R vezes I. E aqui, né? E esse potencial, como é que eu somo? Veja, aqui a corrente é nesse sentido. Se eu estiver somando nesse sentido, também seria menos E, ou a diferença potencial nessa extremidade. Tem uma regrinha básica. Aí eu vou vir aqui, olha, eu vou somar a diferença de potencial nessa extremidade. Aqui eu estou somando no sentido contrário da corrente. Então, para esse caso aqui é mais R2 e 2. Aqui é R3 e 3, menos, né? R3 e 3. E aqui, mais R2 e 2. Vamos somar o outro lado agora. Olha, vamos somar o outro lado. Isso aqui soma, esse pedaço soma duas vezes. Eu vou adotar esse sentido para somar os potenciais. Então, agora, aqui do lado direito, né, isso daqui entrou como positivo. Porém, agora, quando eu vou somar esse lado, percebam que se eu estou somando nesse sentido, é no mesmo sentido da corrente. Portanto, a diferença de potencial na extremidade dessa resistência agora entra com sinal menos. Então, fica menos R2 e 2. Do lado de cá, vamos usar azul aqui, né? Vamos usar azul. Eu estou somando do lado de cá, então fica assim, ó, menos R2 e 2. Né? E 2. E 2. Por quê? Eu estou somando no mesmo sentido da corrente. A mesma coisa que aconteceu aqui. Aqui entrou como menos, tá vendo? Menos R3 e 3. E aqui. Bom, e agora, quando eu for somar aqui, eu estou somando nesse sentido, então aqui, olha, está no sentido da corrente, né? Corrente nesse sentido aqui, teoricamente, né? Nesse sentido. Então, aqui entra como mais essa diferença de potencial na extremidade do E. E aqui, olha, volta a ser menos, né? Menos, porque está no mesmo sentido da corrente. Menos R1 e 1. A prova é a seguinte, o circuito tem 3 resistores, está aqui, ó. Resistor 1, resistor 2, resistor 3. Né? Você tem um gerador aqui, ó. Um gerador e 2 receptores, né? Esse gerador aqui, ó, né, está tentando enviar a corrente nesse sentido aqui. Esse daqui, ó, está tentando enviar a corrente nesse sentido. E esse daqui está tentando enviar a corrente nesse sentido. Porém, eu tenho 18 volts contra 8, não é? Então, na verdade, a predominância é desse daqui, ó. Então, a corrente nesse circuito terá esse sentido aqui, ó, né? Sentido anti-horário. A corrente vai circular nesse sentido. Então, essa primeira questão está respondida. Anti-horário. A resistência equivalente do sentido. Esse é o motivo da aula de hoje. A resistência equivalente é a soma das resistências nesse caso. Então, eu tenho aqui, ó,
2, mais 2, mais, eu coloquei 2, mas eu não vi aqui, ó, mais 1. Então, a resistência equivalente é 5. Tá certo? Ele quer saber a intensidade da corrente elétrica. Vamos para a lei de Ohm, né? Vamos para a lei de Ohm. A lei de Ohm é o seguinte, que a intensidade da corrente elétrica é a razão, né? É a razão entre o potencial sobre a resistência. Putz, e agora, né? Qual é a diferença de potencial que eu vou usar? E qual é a resistência que eu vou usar? Eu vou usar a soma dos potenciais. Como é que eu vou somar os potenciais do circuito? Eu tenho, vamos lá, 18, ele está entrando aqui, olha, 18 como positivo, certo? E aqui, ó, menos 5, e aqui, ó, menos 3. Portanto, né, a diferença de potencial que eu tenho aqui é de 10 volts. Esses 10 volts vêm para cá. 10 volts. 10 volts. E a resistência? A resistência, eu vou usar a resistência equivalente. Nós já calculamos a resistência equivalente. 5 ohms. Portanto, o resultado, né? Portanto, a resistência equivalente é 10 sobre 5 igual a 2 amperes. Então, aqui, ele está perguntando, né, qual é a diferença de potencial entre A e B. Entre A e B. Eu posso somar aqui por cima os potenciais e posso somar aqui por baixo os potenciais, porque eles têm que ser iguais, eles começam e terminam no mesmo lugar. Então, tanto faz. Vamos começar somando aqui por baixo, não é? Eu já sei que a corrente que circula por aqui é 2 amperes, certo? Beleza. Bom, vamos somar os potenciais, né, daqui até aqui. O primeiro que eu tenho é 18 volts e ele entra como positivo, aquela regrinha que a gente viu lá atrás. Então, eu tenho mais 18, percebe? Aí vamos para frente. Bom, e qual é a diferença de potencial aqui? Bom, a diferença de potencial aqui é, né, nós vimos lá que é R vezes I, lei de Ohm. Né? Precisa decorar? Não, precisa saber. Nós vamos ter que fazer tantas vezes que você vai acabar decorando, tá certo? Bom, então quanto que vale? Se a corrente é 2 e a resistência é 2, então eu vou ter 2 por 2, eu vou ter 4 volts, a diferença de potencial, nessa extremidade. E qual é o sentido? Se a corrente está nesse sentido e eu estou somando no sentido da corrente, então é menos. Menos 4. Bom, amanhã vocês, quando estiverem revendo esse exercício, amanhã ou depois, sei lá, quando estiver revendo esse exercício, vão poder parar, voltar para entender ou ver se eu falei alguma bobagem. E aqui, olha, eu tenho que somar mais 5 volts. Porém, olha, o sentido, eu estou somando no sentido dessa seta vermelha. Eu estou somando no sentido contrário desse daqui. Então, aqui é menos. Né? Então, menos 5. De A para B, acabou. Então, a diferença de potencial entre A e B é 9 volts. 18 menos 9, 9 volts.